Olá, tudo bem? Eu sou o professor Diego Silveira. Estamos retomando o nosso estudo sobre o direito de família e sucessões contemporâneo, abordando questões controversas sobre partilha de bens. Abordamos nossa primeira aula um panorama do que será estudado nas 2 semanas, em especial que nessa primeira semana se analisaria, ou se organizou-se para se analisar o que é possível pactuar, com relação aos regimes de bens, o que são regimes de bens, o que comunica, o que não comunica, para, com base nesse substrato de informações práticas e teóricas, nós na segunda semana podemos analisar questões controversas, que vamos dar um insight para a próxima semana, e questões práticas de como se faz a partilha no fim das relações amorosas, divórcio e união estável, como também no inventário, a parte prática de como se faz a partilha. Então, na última parte da primeira aula, a parte final da primeira aula, nós estávamos falando sobre o pacto nupcial, que é uma forma onde quem vai casar, que então pode estabelecer o que melhor lhe aprouver, e aí se faz um pacto preliminar ao casamento, que está condicionado à sua eficácia à realização do casamento, e aí esse pacto preliminar, esse pacto antenupcial, tem cláusulas que controversas ou que não costuma se constar nos pactos nupciais. Eu referi na aula passada que eu disponibilizei para vocês um artigo sobre o planejamento matrimonial que eu discuto o que pode constar no pacto nupcial, em especial essas questões que nós vamos começar a abordar agora, retomando o fim da aula anterior. Eu quero resgatar com vocês algumas perguntas, algumas indagações, no sentido de que é possível se estabelecer um negócio processual ou um negócio pré-processual? Professor, vem cá, peraí, volta, professor, o senhor está enganado. Nós estamos falando sobre partilha de bens e não sobre processo, e não sobre um negócio de um processo. Como vai ser um negócio? Vai vender um processo? Claro que não, né? É só, fazer essa brincadeira para demonstrar, para trazer a atenção de você, está na sua casa, no seu escritório, deixando uma parte do seu tempo, agora que nós estamos na época da pandemia, do trabalho home office, então temos essa questão de que estamos em casa, mas estamos trabalhando também, então o senhor está deixando, a senhora está deixando, você está deixando uma parte, do seu dia, do seu tempo, de estar com a sua família, de estar analisando os seus processos, peticionando, para estar estudando o nosso direito de família. Então, pensem de maneira crítica e vamos pensar, vamos olhar, abrir os olhos. O que é o negócio processual? Você já tinha ouvido falar do negócio processual? O que é isso? Bom, o negócio processual é uma possibilidade prevista no artigo 190 do Código de Processo Civil, que prevê que as partes que estão litigando num processo possam estabelecer quais serão as regras do jogo daquele processo. Então vamos estabelecer quem vai provar o quê, qual vai ser a distribuição do ônus da prova, vamos estabelecer quem vai pagar, quem vai custear alguma custa, quem vai trazer algum elemento probatório, e assim por diante. Qual vai ser os passos, se vai ter audiência de instrução, se não vai ter audiência de instrução, se vai ser guinada alguma perícia, se é feito algum estudo social, e assim por diante. Não é o juiz que impõe, as partes é que negociam as regras do jogo. E, inclusive, esse negócio que pode ser feito numa audiência, como pode ser feito entre os escritórios, as partes acordam aquilo que pode ser discutido no processo, qual vai ser a causa controvertida, o que vai ser discutido no processo, e quem vai provar o que, como vai provar o que e quem vai pagar as suas despesas. Isso tudo pode ser feito de maneira extrajudicial, mesmo que esteja existindo um processo,
E aí vai ser homologado, simplesmente homologado pelo magistrado. Tá? O juiz, inclusive, sequer pode dizer, eu não concordo que não tenha audiência de instrução nesse processo, eu quero audiência de instrução. Não. Se as partes, né, por livre e espontânea vontade, acordarem dessa forma, o juiz não pode dizer, eu não homologo. Tiver todos os requisitos legais para esse negócio processual, compete apenas ao magistrado homologar. Tá? Claro que quantos negócios processuais você já fez? Você sabia que existia o negócio processual, em primeiro lugar? São raríssimas as hipóteses, raríssimos os casos. Eu tenho algumas experiências no escritório, em especial quando durante o processo, se destacou uma parte da causa do pedido, do que estava se discutindo na demanda, para enviar para mediação e para as constelações familiares, e aí então se estabeleceu-se como e quais seriam as regras, quem pagaria, até porque não foi a mediação do Poder Judiciário, foi privada, e aí então como é que seria feito, quem pagaria, né? Quanto tempo demoraria aquela forma alternativa de resolução dos conflitos, e aí em face de todas essas questões fez-se um negócio processual. Mas ainda isso é exceção da exceção da exceção. A maior parte dos operadores não pactuam negócios processuais em face disso, porque se eu fizer concordar que o meu cliente vai fazer a tal prova, bom, então eu estou advogando contra o meu cliente. Então, temos muito esse olhar ainda, tá? Não estou discutindo que deve ser feito negócio processual em todos os processos, mas em alguns casos isso é uma alternativa interessante, talvez, né, para evitar que se possa mitigar o andamento do processo. Bom, fora o negócio processual, onde já se tem uma demanda, nós temos doutrinadores que entendem que é possível o negócio pré-processual. Então, eu vou fazer um negócio pré-processo. Eu vou estabelecer quais vão ser as regras de um futuro processo, sem que haja o processo ainda. E, inclusive, com relação a essa questão do negócio pré-processual, do negócio processual, nós temos o doutrinador, né, o grande doutrinador Cristiano Chaves de Farias. Ele é um dos grandes defensores dessa possibilidade do negócio pré-processual, tanto nas suas obras, né, que inclusive recomenda-se a consulta de todas, né, excelente doutrinador, né, um promotor de justiça da Bahia, que tem notável participação, em especial nos congressos de direito de família. Hoje é uma das principais referências do nosso direito de família. Então, sem sombra de dúvida, o doutor Cristiano Chaves de Farias é um doutrinador, é um jurista acima da média, acima de qualquer, né, suspeita, é um grande doutrinador. Bom, ele defende de que é possível um negócio pré-processual. Bom, né, o que seria esse negócio pré-processual? Vamos pensar. Os nubentes pactuam um regime de bens. E aí, por exemplo, pode, né, estabelecendo, agora vamos fazer outra pergunta também, misturar agora um pouquinho a análise, que não precisa ser o regime tipo, regime da comunhão parcial de bens, regime da separação de bens, regime da comunhão universal, regime da participação final nos aquestos, estaticamente. Eu posso misturar características de cada regime para propiciar que aquele casal tenha um planejamento matrimonial como melhor lhe aprouver, como vai ser as condições daquele casal, daquelas pessoas que querem contrair núpcias. Bom, né? Então, isso tudo eu estabeleço no pacto nupcial, que entende-se que é possível, sim, regimes mistos e não os regimes tipos. Por exemplo, quem entende que o pacto que não for o regime da separação de bens, por exemplo, mas tenha cláusulas que limitem a participação do outro cônjuge nos bens, que isso seria um regime nulo, seria um pacto nulo. Por quê? Porque tendo em vista que cada regime tem o seu regramento próprio, misturar os regimes ficaria difícil identificar. Tá, então o seu regime é da comunhão parcial de bens, mitigado, mas eu vou utilizar aquelas excludentes do 1659 ou não? Então, em face de que, tendo em vista que cada regime tipo tem
o seu regulamento jurídico, que não poderia se misturar os regimes. E, inclusive, muitos tabelionatos se recusam a fazer regime mistos, de estabelecer cláusulas que misturem características dos regimes, porque eles alegam que pode-se discutir a nulidade daquela cláusula, daquele pacto nupcial em face dessa circunstância. Por exemplo, quem entende que não é possível regimes mistos, José Simão, por exemplo, que é um jurista de São Paulo, da USP, grande jurista de família também, mas também tem doutrinadores que entendem que sim, é possível regimes mistos. Por exemplo, Rolf Madaleno, que é um advogado, né, e doutrinador aqui do Rio Grande do Sul, tem o seu curso de direito de família, né, uma excelente obra também, no qual ele entende que é sim possível estabelecer regimes mistos, que não há qualquer vedação na lei que se estabeleça dessa forma, e tendo em vista que as partes podem estabelecer conforme melhor lhe aprouver, conforme o artigo 1639, se é conforme melhor lhe aprouver, olha, né, e não há qualquer norma expressa que diga que não pode estabelecer regimes mistos, misturar características de cada regime, que sim seria possível. Mas nesse pacto nupcial, além da cláusula com relação aos regimes, além de que vamos discutir outras cláusulas não patrimoniais, se é possível estabelecer a forma da resolução dos conflitos futuros. Apontar que nesse pacto, se havendo a dissolução, que primeiro tente-se a mediação, tente a forma alternativa da resolução, tente-se faça, por exemplo, uma terapia de casal, tá? Mas especialmente se estabeleça uma mediação para resolver. E, inclusive, já pode colocar, né, incluir qual vai ser as câmaras privadas de mediação, qual vai ser os mediadores, já elegerem, né, quem pode vir a ser, e se um deles faltar, né, quais serão os sucessores, os substitutivos, como também apontar, caso não haja possibilidade de mediação, que seja feita o divórcio, a dissolução da união estável, de maneira consensual e não litigiosa, e aí estabeleça quais serão os escritórios responsáveis por fazer a defesa de ambos os cônjuges, os companheiros, que também entendem isso para as escrituras declaratórias de união estável, e aí dizer que os nubentes, os companheiros, deverão fazer o divórcio, a dissolução da união estável, no escritório A, B, C, D, né? E que são os escritórios que não tenham o viés litigante por litigar, que não são barraqueiros, né? Porque como é ruim num processo quando o colega do outro lado traz questões que não têm a ver com a causa de pedido, não tem a ver com o que vai ser decidido, então isso atrapalha o andamento do processo, né? Quer lavar roupa suja? Bom, lava suja se lava em outra seara, e não do Poder Judiciário, não dos processos. Então, essas questões, né, que atrapalham o andamento do processo, bom, eu sei que as partes sabem que os escritórios A, B, C e D são escritórios com atividade especializada em direito de família e sucessões, são pessoas, né, que vão defender o interesse de cada um, mas cada um dos separandos, mas que vai respeitar, né, os ditames do processo de família contemporâneo e assim por diante, e estabeleça que terá que ser feito nesses quatro. Que se por um acaso um deles não quiser que seja feito por um desses quatro, ou por exemplo, o separando, o divorciando, fica o custódio A, e a separanda, a divorcianda, fica o custódio C, né? E aí isso é possível. Mas se não querem nenhum deles, ou querem fazer ter um quarto, um quinto escritório, e aí então, que esse que não concorde de fazer de maneira consensual, que esse que não concorde de fazer dentro desse rol de escritórios habilitados para a resolução desse conflito, esse futuro conflito, ficará responsável pelo pagamento dos honorários e das despesas do processo, por exemplo. Bom, né? Bom, digamos, será que esse negócio pré-processual seria válido? Eu entendo que sim, né, com base na doutrina de Cristiano Chaves de Farias, entendo que sim, né, que seria muito adequado e teria finalidade por que constar isso no pacto nupcial. Então,
fazer com que os pactos tenham conteúdo. E não só ir lá no tabelionato e dizer que eu quero casar regime da separação de bens, que é expressiva a maioria dos pactos nupciais. As pessoas não costumam fazer pacto. E quando fazem os pactos, é para dizer que não comunica. Bom, né? Eu acho que é muito mais o direito de família atual, contemporâneo, e você que está na sua casa, seu escritório, tem condições, que está se especializando, de dar uma assessoria, né, muito melhor, né, e propiciar que as partes possam estabelecer o pacto de melhor lhe aprouver. E, se é possível, prêmios por relacionamento. Nisso aqui, nessa pergunta, vamos pensar aquele caso onde uma pessoa tem 59 anos e a outra tem 25. Bom, né, há uma distância, não que as pessoas não possam relacionar com diferença de idade, né, mas, né, tem é possível que se tenha esse cuidado. Olha, né, então, já que há uma diferença de idade, né, então podemos estabelecer o regime da separação de bens, e estabelecer que, se por um acaso, né, haver 5 anos de relação, né, a esposa, né, o marido vai ter 5% do patrimônio. Se for 8 anos, vai ter 10%. Se for 15 anos, vai ter 20%. E aí sucessivamente, conforme o transcurso do tempo. Né? Então, isso é muito comum nos Estados Unidos, os americanos costumam pactuar dessa forma as relações amorosas. Por que não pensarmos isso, pelo menos pensarmos, e aí, né, aquela pessoa que ficou 10, 12, 15 anos com alguém que era mais velho, olha, será que ela não merece alguma remuneração? Ela não compartilhou aquela vida, né? Não usufruiu do patrimônio por aquele período de tempo, não propiciou, né, uma vida amorosa, uma vida feliz para aquela pessoa? Por que não? Então, para premiar aquela pessoa que ficou, né? Até porque, vamos pensar, digamos que ficasse 15 anos, ela tinha 25 quando começou a relação, uma menina, por exemplo. Bom, 15 anos depois, ela tem 40. Bom, é mais difícil começar uma relação com 40 do que com 20 e poucos, né? Então, tem essa questão também a se pensar. E se for aquilo que melhor lhe aprouver aos nupentes, não vejo qualquer problema a constar uma cláusula de prêmios do relacionamento, ou estabelecer que, uma não vai dominar como prêmio, mas estabelecer que, dependendo do tempo da duração da relação, haverá uma participação gradativa no patrimônio. Uma hipótese. E estabelecer sanções por traição. Bom, professor Diego, mas a gente vai discutir culpa nos processos de família? Se discute culpa, tem que se discutir no processo quem gerou a separação, quem gerou o divórcio, quem gerou a dissolução da união estável? Sim. Bom, há muitos anos que, inclusive, veio pelo IBDFAM, digamos, o viés de que as pessoas se separam, terminam as relações por uma série de motivos, né? Então porque não baixou a tampa do vaso, deixou a tampa do vaso levantada, apertou a pasta no meio da pasta e não, né, não de baixo para cima, né? É as brigas com relação aos filhos, que quando o filho faz uma coisa errada, que tu educou ele errado, né? Tu não soube educar ele e assim por diante. Então, como se somente as mulheres fossem responsáveis por a educação dos filhos. Tem a influência das sogras, dos sogros e assim sucessivamente. Então, muitas vezes é aquela coisa, a relação vai pingando no copo, pingando, até que, né, acaba o amor, acaba o afeto. E aí, em face de acabar o afeto, pode ser que um deles tenha uma relação extraconjugal, né, que tenha um amante, tenha uma traição. E aí? Então, vou trazer tudo isso para o processo para discutir. A culpa foi de quem? Pelo término da relação? Não se discute mais culpa nos processos. Essa é a praxe, tá? Então, quando um colega vem discutindo, porque traiu, porque inclusive quando estava com ele, estava com ela, já estava conversando na internet com outro cara. Olha, não interessa isso. Isso não interessa para o processo. Desde que haja alguma consequência jurídica. Por quê?
ser culpado do fim da relação, nós temos uma previsão lá no Código Civil com relação à parte dos alimentos, de que se por um acaso, né, a parte for a culpada do fim da relação, ela terá direito apenas aos alimentos para a subsistência, né, os mínimos alimentos. Então, não vai ser mantido o nome necessidade de qualidade, o padrão de vida, e sim vai ser os alimentos mínimos, né, para a sua subsistência. Só que, cada vez mais, é exceção alimentos entre cônjuges, né, entre companheiros. Então, hoje em dia, né, as mulheres trabalham, né, têm sua vida profissional, muitas ganham mais que os homens, então, cada vez mais, né, então, não há necessidade de fixação de alimentos para ex-cônjuge, ex-companheira, né, então, isso é exceção da exceção da exceção. Fixação de alimentos para cônjuge. E, então, vai discutir se tem traição para que sejam alimentos mínimos, apenas para a subsistência. Olha, né? Claro que não se discute mais, em face de tudo isso, não se discute mais culpa nos processos. Agora, se por um acaso as partes tiverem essa preocupação, né? Em especial, de novo, a questão da idade, tem essa questão também, né? Que isso é importante, né? A diferença de idade. Então, olha, então estabelece prêmios pela relação, pelo tempo da relação, mas também, não só para quem tem diferença de idade, mas estabelece, olha, caso ocorra uma traição, e aí se define o que é traição, se é traição física, se é traição virtual, o que é traição virtual, se é só conversar com outra pessoa, se é trocar fotos, trocar confidências, trocar conversas íntimas, o que é conversas íntimas, isso tudo, né, nos pactos no qual eu assessoro, eu esmiuço o que é traição. E aí se estabelece olha, caso ocorra uma traição, caso seja configurada uma traição, já se estabelece uma indenização pré-estabelecida de tanto por cento do patrimônio, ou um valor pré-determinado, corrigido pelo IGPM. Então, dependerá, sim, da vontade das partes, mas seria possível, né, estabelecer uma hipótese para uma consequência da traição. Então, nesses casos, caso haja um pacto nupcial, aí não é lavar roupa suja no processo. Não, é trazer um fato que vai gerar uma consequência jurídica prevista no pacto nupcial, que, de novo, não há qualquer regra que impeça que as partes pactuem uma sanção por uma traição, por um descumprimento do dever, né, matrimonial. Então, não vejo qualquer problema. Então, essas questões que nós trouxemos, essas dúvidas que nós trouxemos com relação à parte do pacto nupcial, no que pode constar no pacto nupcial, com certeza, eu acho que eu coloquei uma pulguinha atrás da orelha de vocês. Olha, sabe que isso é interessante? Ou o professor está viajando, né? Bem capaz de colocar traição num pacto nupcial. Bom, né? Pelo menos nós, pensando sobre a temática, estudando, refletindo, debatendo, bom, digamos, pode ser que comece a ser pensado e ser incluído isso nos pactos. Por quê? Professor Diego, vocês poderiam me perguntar aí na sua casa, no seu escritório, quantos precedentes nós temos que discutiu a validade de uma cláusula por prêmios de relacionamento? Quantos acordos nós temos que estabeleceu que poderia ter traição no pacto, e se houvesse traição, haveria uma consequência tal? Quantos estabelece que é possível o negócio pré-processual? Até porque o negócio pré-processual ele é recente, que é 2015. Mas quantos nós temos? Nenhum, né? Não se localiza precedentes com relação às cláusulas dos pactos. Por quê? Primeiro, que as partes não costumam fazer pactos nupciais. E segundo, quando optam por fazer pacto, eles fazem o pacto tipo. Eles vão lá, eu quero fazer o pacto no regime da separação de bens. Ponto, né? É a expressiva maioria dos pactos nupciais que nós temos no Brasil hoje, embora assim, parece leviano apontar, porque sem fazer uma pesquisa científica de todos os pactos que nós temos no Brasil, quantos são por regime da separação de bens, quantos nós temos pelo regime da comunhão universal, né? Bom, né? Mas pela praxe, né? Eu posso lhe apontar, eu posso lhe garantir que quando se faz pacto, a expressiva maioria dos pactos
é do regime da separação de bens. Por quê? Porque eu não quero misturar o patrimônio e eu utilizei esse pacto. Tá? Mas não tem outras cláusulas, né? Geralmente se limita a isso aos pactos nupciais. Com relação ainda ao pacto nupcial, não coloquei na pergunta, mas quero que você que está na sua casa, no seu escritório, pense, olha, será que no pacto nupcial eu não posso renunciar à herança? Ih, o professor tá maluco, tá maluco. Agora ele vem falar em renúncia de herança em um pacto nupcial, mas nem casaram ainda, ele já tá pensando em quando a pessoa morrer. Olha só, tendo em vista que no regime, né, que nós temos, né, que é o regime legal da comunhão parcial de bens, que é a maioria dos nossos casos, né, nós temos que, conforme o artigo 1829, estabelece que concorre o cônjuge e, consequentemente, o companheiro, com base na decisão do Supremo que declarou inconstitucionalidade o artigo 1790, determinou a aplicação de 1829, que é o famoso constitucionário 878-694 de Minas Gerais, que, tendo em vista que, pelo regime da comunhão parcial de bens, o cônjuge ou companheiro vai ser herdeiro do companheiro, do marido, da esposa, da companheira. E, inclusive, né, no regime da separação de bens, também o cônjuge e o companheiro, a companheira, a esposa, também será herdeiro no regime da separação consensual de bens. Que eu acho isso uma antinomia no nosso sistema, porque no regime da separação obrigatória não é. Vamos abordar isso futuramente. Olha, né, se no regime legal, que é o regime da comunhão parcial de bens, que existindo bens particulares, o cônjuge, o companheiro, herdará esses bens particulares, e especialmente também no regime da separação convencional de bens, onde o cônjuge, o companheiro, vai herdar, né, e aí não é só, né, tendo em vista que é tudo particular, vai herdar junto com os descendentes da herança. Eu digo, olha, eu não quero misturar o patrimônio. Aquilo que nós dissemos antes, né, do planejamento, eu não quero misturar o patrimônio. Eu quero que aquele patrimônio que eu amealhei hoje fique para os meus filhos da primeira relação. Por que não? Né? E aí, né, tendo em vista que o cônjuge e o companheiro é herdeiro desse autor de herança, estabeleça que eu sou herdeiro dela também, eu sou herdeiro dele também. E aí eu renuncio antecipadamente a uma futura herança. Então, as partes colocam uma cláusula dizendo que, havendo o falecimento de um dos cônjuges, um dos companheiros, que ambos renunciam antecipadamente. O que nós temos com relação à entrave, com relação a essa cláusula? Olha, né, isso não é pacto corvina? Ou isso não é querer discutir herança de pessoa viva? Conforme a vedação do artigo 426 do Código Civil, que é vedado, né, negócio de pessoa viva, né, de herança de pessoa viva. Olha, né, temos essa ótica de que realmente a pessoa não pode dispor de uma herança que a pessoa não tem ainda, porque só vai ter herança quando alguém vier a falecer, que nesse caso eu não estou dispondo da herança, eu estou renunciando antecipadamente a um futuro direito hereditário. Então, entendo, e com base, de novo, no Rolf Madaleno, né, doutrinador Dr. Rolf Madaleno, que entende, ele vem, né, tendo vários artigos que ele vem defendendo essa hipótese, de sim que as partes poderiam, no testamento, especialmente no pacto nupcial, ou no contrato não estável, renunciar antecipadamente a direitos sucessórios, e aí, com base na sua autonomia da vontade, com base na sua dignidade da pessoa humana, com base no princípio da não intervenção do Estado nas relações familiares, estabelecer que aquele patrimônio que eu tive a minha vida inteira e agora tem uma outra relação, que fique para os meus filhos do primeiro casamento. Né? Assim como, né, tipo, pensando que é possível estabelecer cláusula para premiar o tempo de relacionamento, eu posso estabelecer uma cláusula dizendo que eu não quero que meu companheiro, que a minha companheira, eu não quero que eu seja herdeiro do meu companheiro, né, da minha esposa, do meu marido, né, no futuro, porque
quê? Porque eu quero que aquele patrimônio, ele quer que aquele patrimônio fique com seus descendentes. Então, essas dúvidas, essas questões, são pontos controversos, né? E essa é a ideia de uma aula num curso de pós-graduação. Trazer questões novas, questões controversas, né? E até como diz o título do nosso curso, Direito de Família, curso de pós-graduação em Direito de Família e Sucessões, questões controversas. E são várias dessas questões controversas. Ficou curioso? Né? Ficou em dúvida? Passou a pensar nessas cláusulas? Pum, né? Faça, né, isso uma assessoria preventiva. Isso é um nicho de mercado, você que está na sua casa, no seu escritório. Inclusive, informe para as pessoas, olha, eu faço a assessoria em pactos nupcial, né? Venha fazer aqui no nosso escritório, faça no nosso escritório, né, uma assessoria adequada para o contrato de namoro, né, o contrato de união estável e assim sucessivamente. E com isso, né, você, respeitando, né, as regras de publicidade, vai estar mostrando para, né, os seus clientes que você é um advogado especializado, é um advogado contemporâneo e que traz questões novas, né, que podem resolver problemas no futuro. Então, espero que tenham gostado da nossa segunda aula. Nessa aqui nós abordamos as cláusulas dos contratos, né, de união estável, das pactos nupciais, o que pode e o que não pode. Com relação ao que não pode, só para nós fecharmos, questões com relação a alimentos, não entre os cônjuges, com relação ao alimento aos filhos e com relação à guarda dos filhos, isso não se pode pactuar no pacto nupcial ou no contrato não estável, porque tem bis que trata-se de direitos indisponíveis e que qualquer questão sobre guarda e alimentos dos filhos, dos menores, tem que ser objeto de ação no Poder Judiciário, isso não poderia se constar no pacto. As demais, né, questões levantadas, sim, né, entendo que é possível e leia o meu artigo sobre planejamento matrimonial, veja, né, se concordo com as minhas considerações, com as minhas ponderações e vamos discutir, né, no chat, vamos discutir nas mensagens que vocês podem me enviar e também nos fóruns, né, sobre essa temática do que pode constar no pacto nupcial. Espero que tenham gostado da aula e voltaremos para a nossa terceira aula, nosso terceiro encontro dessa primeira semana sobre partilha de bens. Um abraço.